Olá, seja bem-vindo ao Eulotalk Reflexões e Sabedoria, o podcast que explora o autoconhecimento através da eulosofia. Se você busca respostas sobre o homem, a vida e o universo, aqui pode ser um caminho. Você quer ser feliz? Quem não quer ser feliz? Hoje nós vamos refletir um pouco sobre esta tão almejada felicidade e hoje estamos aqui com a doutora Paula Andrea, psicóloga, especialista em neurociência e gestora da eulosofia. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Natália. É um prazer estar aqui novamente, estar aqui com vocês e vamos ver o que a gente pode contribuir para um tema tão importante e tão interessante, paradoxalmente desconhecido. Embora existam muitas pesquisas, mas nós, quando pessoas, não entendemos muito a felicidade. Então vamos começar. O que é a felicidade, doutora Paula? Então, quando a gente fala de felicidade, por que eu falo que é um tema difícil de entender? Porque é um tema que, na realidade, se tem, se sente, se vive. E hoje a nossa qualidade, o nosso estilo de vida, ele está absolutamente anti-felicidade. E nós vamos entender um pouco mais sobre isso durante o nosso podcast. Por mais que a gente queira a felicidade, muitas coisas que nós estamos fazendo está indo totalmente contra aquilo que nós estamos buscando, almejando e precisando, porque a felicidade faz parte de algo que a gente já conversou aqui, que é saúde mental. Então, essa conexão da felicidade com a saúde mental, ela está ficando cada vez mais distante, porque se nós estamos ficando cada vez com a saúde mental mais prejudicada, né? E a gente almeja a felicidade. E nós estamos buscando alguns atalhos que nós vamos conversar aqui para achar que está encontrando a felicidade, mas na verdade nós estamos cavando um buraco que vai se voltar contra nós. Então eu já coloquei aí uma polêmica, é um tema que é muito agradável falar dele, porque a felicidade deveria ser algo essencial e presente na nossa vida, assim como comer, dormir, tomar uma boa água, viver, a felicidade deveria ser o resultado, mas será que a gente está conseguindo? Eu acho que não. Para isso, eu queria falar sobre 3 pontos que se completam. Nós vamos falar durante o nosso podcast, tá? Que é a felicidade, que é um tema, como eu já disse, bem subjetivo. É um tema difícil de definir, porque não tem como definir. Felicidade é isso. Mas faz parte do nosso ser. O bem-estar, que é um tema que eu gosto até um pouco mais, hoje ele está mais apropriado, parece que é mais fácil entender o que é bem-estar do que entender o que é felicidade. Então eu prefiro trabalhar o bem-estar, para a gente poder então, para cada um, encontrar ou não essa questão da sua felicidade. E tem a autorrealização, que aí é um trabalho desenvolvido na eulosofia, que é um trabalho já construído, que eu vou compartilhar aqui com vocês, que é mais sustentável, que é a autorrealização. Então nós vamos pegar esses 3 aspectos aí para a gente tentar entender um pouquinho melhor a felicidade. Perfeito. Tá bom? Então vamos começar trazendo, quando a gente falou que eu falei que é um tema desconhecido, aí você fala, como é desconhecido? Né? Existem tantas pesquisas na neurociência que fala da felicidade, se descobriu o hormônio da felicidade ou o hormônio do amor, como quer se chamar, ou ocitocina. Eu vou trazer um pouquinho aqui esses hormônios para a gente entender que é uma coisa que todo mundo gosta de saber, mas depois o que a gente vai trabalhar mesmo é o comportamento, que é aí que nós vamos entender um pouquinho melhor. E a ciência está buscando essa tal famosa pílula da felicidade, né? Que se existir, sim, essa pílula da felicidade, já pensou o sucesso? Nós não vamos conseguir a felicidade através de, vamos dizer assim, de trabalhar ou de ter um comprimido, de ter uma química. Porque nós temos que entender que a nossa química mental, nossa química neural, quer dizer, a química que ocorre no nosso cérebro, lá no hipotálamo, lá com todas as glândulas trabalhando, ela é reflexo do nosso pensamento, ela é reflexo da nossa mente, ela é reflexo do nosso comportamento. Essa que já é a visão eulosófica, né? Essa que já é a visão eulosófica. Porque na neurociência, pelo até onde eu entendo, o cérebro é o que comanda o show. E na eulosofia, esse processo vem da mente. E é isso que a gente vai explorar aqui hoje, é isso? Exatamente isso. É claro que
como a gente já falou, tem as visões de vida, mas a neurociência preponderante, os cientistas hoje que têm mais sucesso e mais reconhecimento dentro do meio acadêmico, são aqueles que entendem que a química do cérebro é tudo. Então, o cérebro, ele faz tudo, ele desenvolve o comportamento, a mente, que a gente entende, né, que é onde estão as nossas tendências, os nossos comportamentos, é tudo no cérebro. E nós aqui já conversamos sobre isso, mas não repetir, para quem está ouvindo a gente agora, a gente entende que nós temos um campo mental, um campo de energia, onde estão armazenadas todas as nossas experiências, que a gente já traz com a gente, porque a gente não nasce em branco, a gente já traz uma porção de experiências conquistadas em outras vidas, para quem acredita na reencarnação, que é o nosso caso. Então, a gente nós somos muito ricos de informações. E se nós entendemos que o cérebro, como os cientistas falam, ele é tudo, quando a gente morre, acabou. Para mim, para os geológicos, né? Para você também, Natália, que eu sei que você também entende por aí, fica sem sentido. A vida, quando a gente acaba essa vida aqui, que a gente morre, nós continuamos. E o que continua? A nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos comportamentos e as nossas tendências de sermos pessoas equilibradas, de sermos pessoas felizes, de construirmos o bem-estar ou não, de sermos pessoas insatisfeitas, sempre achando que está faltando alguma coisa, sempre buscando algo, não sabemos o quê, por quê, para quê, e não chegamos a lugar nenhum, que é essa constante frustração. Aí vamos construindo, como a gente já falou, os problemas emocionais, vamos construindo a frustração, a ansiedade, muita expectativa, frustra, e aí vem o estresse, e aí tudo que nós estamos vendo, que a gente está vivendo hoje. E essa felicidade é o resultado desse caldo todo que você trouxe, então, do que a gente traz, da nossa química mental, da nossa química cerebral também, desse movimento é o que vai gerar esse fruto que todo mundo chama de felicidade. Seria isso? Isso, eu diria que esse caldo é bem isso, né? Entendendo que a felicidade, o bem-estar, ele está muito ligado ao que eu estou construindo em termos de pensamento, em termos de ideia, em termos de comportamento, em termos de visão de vida. É aí que está a felicidade. O que nós vamos falar um pouquinho agora dos nossos neurotransmissores, eles são o quê? O reflexo de como eu estou me comportando. Então, às vezes, é até interessante eu entender um pouquinho, tá baixa a minha serotonina, tá baixa a minha dopamina, tá baixa a minha ocitocina, não estou produzindo, meu intestino não está bom, porque a gente está vendo muita coisa por aí hoje, muito interessante, a ciência deu um salto nos últimos 30 anos, assim, é maravilhoso, para quem gosta de estudar a saúde, é muito interessante, a gente vê o quanto nós estamos aprendendo, só que a gente não pode pôr o carro na frente dos bois. Então, é interessante entender como é que estão esses neurotransmissores, mas para que eu possa também somar no meu autoconhescimento e não inverter, achar que eu vou tomar um remédio, vai equilibrar os neurotransmissores e vai resolver e eu vou ser feliz. Eu ainda não estou vendo esses resultados. A gente tem que ver muita coisa que a gente acha que é verdade hoje, é mentira, e muita coisa que a gente não acredita hoje se torna verdade. Tudo bem, vamos deixar o tempo passar, mas eu não consigo ver isso. O que eu estou vendo são as pessoas se deixando de cuidar do seu comportamento, deixando de fazer a lição de casa, buscando um caminho fácil para a vida e querendo ser feliz. Coisas que não combinam. Facilidades, acomodação, zona de conforto, preguiça e felicidade. Isso eu posso garantir que não combina. Essa química não vai dar certo. Essa química não vai dar certo. Então, explica pra gente, Paulo. No começo você estava falando que você tinha 3 pontos para trazer pra gente, né? De como que é essa química mental. Você falou um pouco da serotonina, dopamina. Isso. Vamos falar um pouquinho sobre isso para as pessoas poderem ter como identificação. Porque às vezes elas vão no médico e vê, minha serotonina tá baixa e tal. Entendendo sempre que o que está por trás é o comportamento. Mas vamos pegar rapidinho para a gente poder depois trabalhar os comportamentos que nós estamos tendo em relação, é uma boa referência, tá? São 4 eixos aqui que a neurociência traz como base da felicidade ou do bem-estar. Eu prefiro bem-estar, mas vamos lá. Pegando o primeiro hormônio ou eixo que nós vamos pegar, nós vamos falar da ocitocina, que é o hormônio do amor. Né? É interessante, no nosso curso lá de neurociência, a gente tem uma aula inteira, um professor que ele é americano, super renomado, que ele dedicou a vida dele para estudar a ocitocina.
Então, a ocitocina, ele é realmente conhecido como hormônio do amor. Por quê? Porque é um hormônio que ele é estimulado, ele é liberado nas nossas conexões sociais, nas nossas relações sociais, na nossa empatia, quer dizer, quando eu me importo com o outro, quando eu cuido do outro. Existem pesquisas que mostram, muito interessante, que nós liberamos muito mais ocitocina quando a gente consegue doar para o outro. Fazer um gesto de amor, doar alguma coisa, ajudar alguém, alguém que está precisando, ou qualquer situação da vida, do que quando a gente recebe. Olha que interessante. E é importante essa questão, então, essa troca, essa convivência social, convivências saudáveis. Daqui a pouco a gente vai voltar para falar se a gente está conseguindo ou não e por que a gente está com problemas aí. E aí isso libera, então, quando a gente libera a ocitocina, traz toda uma sensação de bem-estar para o nosso organismo, de realização, que é o que nós devemos entender como felicidade. Tá certo? Perfeito. Desculpa, não, pode continuar depois. A outra é a nossa amiga endorfina, que ela é muito conhecida, que ela é usada até para aliviar a dor, porque é um hormônio, um neurotransmissor, que alivia a dor no nosso corpo. Então, quando nós estamos muito estressados, muito tensos e com muita dor, a endorfina, ela entra, né, que é a amiga lá da linha da morfina, que desenvolveu da endorfina, ela entra aí e ela alivia e traz um bem-estar. Então, pessoas que têm muita dor, muita tensão, quando libera a endorfina, tem uma sensação de bem-estar, porque a dor vai embora, é a dor, é um incômodo muito grande. Então, ela também está nessa lista do bem-estar, né? E aí a gente tem a nossa amiga serotonina, né? A serotonina, ela controla todo o nosso sono, a gente sabe disso, né? E ela também tem uma influência muito no nosso humor e no nosso equilíbrio emocional. Então, quanto mais nós liberamos serotonina, melhor o nosso humor. Mais a gente consegue regular os excessos emocionais. Aí a gente se pergunta assim, e por que a gente tem baixa serotonina, né? Como é que está o nosso comportamento para a gente poder manter esse humor, manter esse equilíbrio emocional? Então, aí também está pegando bem e nós vamos falar sobre isso. Então, me ajuda a entender um pouco melhor, Paula, que a ciência, ela vem falando que a genética, ela está diretamente relacionada com toda essa liberação hormonal, e você vem falando, peraí, a gente tem o comportamento que regula também parte dessa produção hormonal. Então, até onde dessa felicidade desses hormônios é de origem genética, até onde isso é do comportamento? Então, existem pesquisas que mostram que nós temos 40% de predisposição para desenvolver a felicidade ligada à genética. Se a gente vai entender isso numa ótica, né, de 40%, é muito pouco, parece muito 40%. Não, 40% de predisposição e não de definição. Porque a gente sabe, por um estudo também, a epigenética, que é o seguinte, de acordo com o meu estilo de vida, aí vem de novo, de acordo com o meu pensamento, com o meu comportamento, com a minha realidade mental, com a minha visão da vida, como eu estou trabalhando o dia a dia, é que eu vou com a minha alimentação, com o sono, exercício físico, o ambiente, tudo que eu estou vivendo, minha qualidade de vida, por isso que se trabalha tanto qualidade de vida, é que vai acionar esses 40% para eu ser feliz ou não ser feliz. Então, se a gente entender que é genético, não é genético. Não tem como ser definido geneticamente, até porque se nós entendermos que nós já tivemos muitas vidas, mas muitas vidas, quantas experiências a gente vai adquirindo? O que nós vamos construindo? Aí aquilo que vem geneticamente vai determinar o meu comportamento? Não tem muita lógica. Claro, a genética, ela é vamos dizer assim, é uma predisposição que eu posso acionar ou não. Então, se eu já tenho um comportamento, agora vamos lá, uma tendência depressiva, uma tendência de ter algumas tristezas, ser mais introspectivo, a tendência é minha. E eu trago isso já como uma predisposição genética, porque meu pai foi assim, meu avô foi assim, meu bisavô foi assim, minha mãe foi assim, meu bisavô... Enfim, se eu trago uma predisposição genética, vai juntar a fome com a vontade de comer. E é claro que é por aí que vão sair as nossas dificuldades. Mas isso não foi a genética que definiu, foi o meu comportamento, porque o oposto é verdadeiro.
Se eu tiver uma mente equilibrada, saudável, com uma visão de vida construtiva, uma visão mais de qualidade mais proativa, e eu tiver uma genética, tiver lá dentro desses 40%, dentro da minha genética, que todos nós temos, hein? Nós temos muitas, todos nós temos todos os gatilhos ali. O nosso DNA é imenso, o nosso genoma é imenso. Então, quando a gente for acionar, eu vou acionar aquilo que eu tenho de positivo. Então, não é a genética que determinou. Eu acionei aquilo que eu já trago. Isso é muito importante, tá? Mas para fechar esse assunto, vamos falar do nosso quarto hormônio, que esse, né, vamos dizer assim, algo que nós estamos mais nos complicando. Eu diria que é a serotonina e a dopamina. A dopamina, que é considerada o hormônio do sistema de recompensa. O que é o sistema de recompensa? O sistema de recompensa é um sistema que nós temos no nosso cérebro, muito bem desenvolvido, muito estudado na neurociência, né? E também na psicologia, porque mesmo antes de saber do sistema de recompensa, a psicologia já estudou isso, que é que eu sempre busco uma recompensa positiva, vai me trazer uma satisfação, vai me trazer uma felicidade, vai me trazer um bem-estar. Então, quando eu tenho situações em que aí vem, vamos dizer assim, nós temos as recompensas naturais e as recompensas artificiais. Nas recompensas naturais, tudo bem, embora se eu não tiver equilíbrio, eu também danço. Porque você quer ver, ó, comer é uma recompensa natural. Toda vez que eu como bem, que eu me alimento bem, eu sinto uma satisfação, porque o meu corpo diz para mim assim, ó, você está garantido. Entrei numa segurança, comi bem, e ali, se eu como além de bem, eu como com prazer, quer dizer, uma alimentação que atende ao meu paladar, todo o ritual estar com alguém, fazer uma alimentação, de repente tomar um bom vinho, tomar uma boa água saudável com alguém, um bom café, é uma troca. Então eu estou juntando, olha só, a dopamina lá, o sistema de recompensa com um sistema de troca, de conexão, a ocitocina. Então eu sinto prazer, felicidade. Mas se eu comer demais, pronto, tá o problema. E é aí que nós vamos entrar. Então, todo o nosso sistema de recompensa, o que a gente realmente precisa, tudo tem que ser equalizado. E o que está atrapalhando a nossa felicidade e muito o nosso bem-estar são os excessos. Então, fechando aí, o que estimula a produção dessa dopamina? Então, tudo que é recompensa positiva. Então, o comer, o sexo, um bom sono, atividade física, uma boa relação, tá? Tudo isso vai, vamos dizer assim, vai me trazendo algo prazeroso e me trazendo equilíbrio. Perfeito. Eu tinha entendido que eram 3, aí você trouxe agora esse quarto, que é essa parte, então, dessa sistema de recompensa. Isso. E esse conhecimento, todo mundo tem, muito grande, principalmente as grandes indústrias, e vendo o mundo como está, se a gente pega esse caso das bets, que está tão em pauta hoje, né? Esse processo de recompensa, ele está sendo muito bem utilizado pela indústria, né? Então, isso se tornou a nossa felicidade, pelo que eu estou entendendo do que você trouxe, ela se tornou uma moeda de consumo, né? Se eu não prestar atenção, que é o que está acontecendo, sim. Porque aí entram as recompensas artificiais, que é onde a indústria, que é onde as indústrias, tanto da alimentação, olha como cresceu, né? A indústria alimentícia tem um poder muito grande. A indústria dos jogos, agora que chegou no Brasil, que por muito tempo foi proibida, tinha o jogo ilegal, mas agora foi legalizada, pela internet não tem como segurar. Porque eu não tenho só os jogos de aposta. O que era proibido no Brasil era jogos de aposta. Quando você entra naqueles joguinhos que não é de aposta, mas você tem que comprar para jogar, você está movimentando bilhões, você está movimentando uma indústria muito grande. E esses jogos de azar, como você diz, o bets, né? Ou mesmo os jogos que você tem, aqueles jogos que tem como é que chama, os baúzinhos fechados. Quando a gente vai, eu já fiz a experiência. Que são as recompensas, né? Que é o que hoje eles chamam de gamificação. Gamificação. Então, é todo um estudo de como se comporta a nossa mente, de como se comporta o sistema de recompensa, e eles jogam com você, manipulam você o tempo todo.
Então, é um jogo de manipulação muito bem feito. Assim como a indústria dos processados, dos multiprocessados, superprocessados, né? Porque ali eles colocam o quê? Elementos químicos que vai acelerar, que você vai liberar mais dopamina quando você come. Ultraprocessados. Ultraprocessados, isso, Natália. Então, quer dizer, a indústria química da alimentação, dos ultraprocessados, eles colocam quimicamente estímulos que vai liberar um monte de dopamina, você vai sentir um prazer absurdo em pouco tempo e sem esforço nenhum. Então, esse sistema de recompensa hoje é o que está mais sendo manipulado e associado com felicidade, que é o ter. Olha que interessante. Se eu tenho coisas, se eu consumo coisas, se eu uso de coisas, quer dizer, ele associa o ter com o prazer e com o poder. E isso, para a nossa felicidade duradoura, é extremamente destrutivo. Para a nossa felicidade ou bem-estar consistente, não segura, não tem como. Então, eu tenho um pico aí de liberação de hormônio, de várias coisas que acontecem fisicamente que me dá uma sensação de felicidade. Ouvindo você falando agora, eu lembrei de uma entrevista em que a Angélica, a apresentadora de televisão, ela conta que ela começou a trabalhar muito cedo, perto dos 4 anos, e na adolescência ela estava lá fazendo os shows, aquela multidão de pessoas, e ela falava, todo mundo levanta a mão, e todo mundo seguia o que ela estava falando, e ela sentia, ela conta nessa entrevista, falando que ela sentia um poder muito grande e uma sensação que ela não tinha fora dos palcos. E ela demorou muito tempo aí na maturidade para entender que aquilo que ela sentia no palco era um poder, mas que era uma outra coisa, e ela foi trabalhando e hoje ela transformou essa sensação para que acho que a maturidade vai trazendo para a gente, né? Que um adolescente ali não tem capacidade muito de administrar. Mas qual é então que você trouxe essa relação do poder que traz esse pico? Por que é tão falso assim? E como que isso atrapalha essa felicidade duradoura? Então, aí que tá, né? É bem colocado o exemplo. E imagina um adolescente que não está ainda na sua maturidade psíquica, ele não tem maturidade psíquica, ele não tem maturidade neuronal, quer dizer, os neurônios ainda não estão formados, nossos neurônios vão começar, nosso córtex pré-frontal vai terminar a formação dele aos 21 anos. Com 16, pelo contrário, todo o organismo dele está, vamos dizer assim, trabalhando para entender, para se desenvolver. É um processo, né, que ele não deveria ter poder. Ele deveria estar exercitando outras coisas, entendendo, começando a entender o contexto do mundo que ele está. É um processo em que ele sofre muita influência do que ele já tem que organizar, crescimento, sexualidade. Bom, então ele não está maduro para isso. E realmente você tá um adolescente, quer dizer, sem essa maturidade, ter acesso a um poder que está muito além daquilo que ele imaginou e que ele não trabalhou para conquistar. Mas você fala, mas Paula, você falou para mim que a Angélica, né, Natália, você me contou, ela trabalha desde os 4 anos. Sim, mas ela não trabalhou para sustentar aquele poder. Então é uma sensação de poder forte que traz um prazer, que quebra uma coisa muito importante quando se fala de felicidade e bem-estar, que se chama senso de realidade. Ali ele quebra o senso de realidade porque ela estava assumindo um poder que ela foi delegado a ela, sem ela ter maturidade, como ela reconheceu depois, tá certo? E que ela não construiu, não tinha sustentação. Aí eu pergunto para você, isso aconteceu só com a Angélica? Com todos os artistas, né? Se a gente fazer uma análise aí, vamos pegar desse nicho dela, né? Apresentadores, músicos, a gente vê que... Quanta gente acaba tendo problemas sérios. E todos começam cedo, né? Todos começam cedo. E mesmo que não começar tão cedo, a questão de ter o poder que não construiu, que eu não estou maduro para administrar, vai dar problema. Sabe por quê? Não são só os artistas. Nós estamos vendo os nossos governantes. Eu não vou entrar em política, mas cada um vai ver os políticos do mundo. Estou falando do mundo todo. Nós estamos num momento extremamente difícil. Como é que vai falar de felicidade num momento como esse? Não, é agora que a gente precisa trabalhar muito para ter esse equilíbrio de você com você mesmo. E entender que a felicidade não está nessa relação
com o poder, com as realizações que o mundo tá fazendo, mas com as realizações que nós temos conosco, com a gente mesmo, que nós vamos trabalhar daqui a pouco. Mas vamos fechar desse assunto. Existe um filme, tem um clássico que a gente assiste muito em casa, né? E a gente já viu algumas vezes, eu vou dizer várias vezes, para a gente estudar o comportamento humano, que é o Poderoso Chefão. É um clássico do cinema. No Poderoso Chefão 3, existe uma cena que um cara vai lá, vai falar com... Ele é um arcebispo, um bispo, e ele fala assim pro cara, ó, o poder corrói aquele que não o possui. Essa frase, ela exatamente traz o que nós estamos vivendo hoje. Porque poder é caneta, poder é cargo, poder é ter votação, porque eu falo bem, porque eu tenho uma expressão, porque eu sei me portar em público, porque eu tenho algumas habilidades, então eu vou me elejo pela maioria, em massa, né? E aí, se der certo, ainda tenho todos os poderes do Congresso, enfim, a meu favor. E aí, então, isso é ter poder? Será que eu estou pronto para exercer o poder? Ou o poder real, que deveria ser de mim para mim mesmo, é eu poder eu contribuir com o outro aquilo que eu construí, aquela experiência que eu tenho, porque muitas vezes eu tenho uma experiência a mais que você em alguns setores e você tem outras experiências. Só que num setor que eu tenho experiência, o meu poder pode ajudar o todo, pode ajudar as pessoas a encontrarem soluções, as melhores soluções. Isso é o poder. Sou eu compartilhar aquilo que eu construí de dentro para dentro. E nós não estamos vendo isso hoje. A gente está aqui falando de grandes exemplos, né, de artistas, os líderes mundiais, mas a gente pode trazer isso para a gente num comparativo que é quando eu vou, por exemplo, compro uma roupa ou faço uma festa para alguém. Peraí, eu estou fazendo isso para sentir esse poder e esse prazer momentâneo, ou eu estou fazendo isso porque vou compartilhar, né? Então, acho que é essa reflexão. Se eu vou lá e compro uma roupa numa loja e eu tenho esse pico de felicidade, é um ponto para a gente começar a refletir, então. Isso, por quê? Porque olha só, meu sistema de recompensa, ele está conectado, associado com situações artificiais externas. E quanto menos eu construo para dentro, agora isso é muito sério, vamos dizer assim, é uma reflexão, tá, gente? Eu não sou aqui dona da verdade de jeito nenhum. Eu só estou tentando contribuir e trazer para vocês o que eu estou praticando na minha vida e tem dado certo. Isso não me torna especial, melhor e nem dona da verdade. É importante dizer isso porque uma das coisas que o poder exerce é as pessoas que têm a facilidade, o domínio da fala, elas entram com um discurso tão bem construído, tão bem fechado, que elimina ou bloqueia a reflexão do outro. Então eu estou convidando vocês a refletirem. Se tem sentido esse poder que nós estamos alimentando, essa felicidade que nós estamos buscando pelos sistemas de recompensa que são artificiais, como comprar uma roupa, como ter um carro, como fazer uma aposta, como ficar horas, né, nas mídias sociais, ficar dependendo das curtidas, tudo isso são recompensas externas. E lá, comigo mesmo, o que eu estou fazendo? Então, ir lá comigo mesmo, como é que eu estou exercitando o meu poder comigo mesmo? Eu tenho poder sobre o que eu falo? Eu tenho poder. Poder aqui, gente, não é o poder autoritário, é o poder de saber, ter discernimento, usar do discernimento para o melhor do todo. Quando a gente entende que o poder é a relação de eu usar do discernimento para o bem do todo, e que onde o discernimento se expressa melhor é o que tem razão, e que isso é que é democracia, eu começo a rever alguns conceitos que a nossa sociedade está vivendo hoje, que são conceitos base da nossa sociedade. E isso vai fazendo o quê? Abrindo condições para que haja troca de ideias. A felicidade também está em eu conseguir ouvir o outro e trocar ideia com o outro. E não impor o que eu sei para o outro. E não impor a minha ideologia para o outro. Sabe por quê? Porque tudo isso que eu estou falando aqui pode servir para algumas pessoas, mas para outras não. E está tudo certo, cada um tem o seu momento. O que eu não posso deixar é de abrir reflexões para aqueles que estão buscando algumas ideias se completem e a gente possa construir alguma coisa junto. Isso é felicidade. Nesse momento a gente libera ocitocina real, construída. Então aí nós estamos caminhando para a autorrealização. Então, só fechando essa questão do poder com a felicidade, né? Que bom que a Angélica fez esse depoimento, eu acho que isso pode ajudar muita gente, que cuidado com todas as recompensas fáceis e externas. Elas podem estar levando você ao fracasso.
podem, a longo prazo, é inevitável se der continuidade. E aqui eu estou falando das drogas, eu estou falando das bebidas, eu estou falando dos jogos, eu estou falando desses comportamentos que eu tenho, da comida excessiva, das compras, perco o controle das compras do cartão de crédito. Tudo que eu perco o controle, presta atenção, o sistema de recompensa está dominando você. A sua mente está indo pelo mais fácil. Então, ufa, pega um fôlego. Espera aí, por que eu estou procurando recompensas fáceis? Será que eu estou me frustrando? Será que eu estou decepcionado? Aí nós começamos a buscar a raiz do problema. O que está acontecendo comigo? Porque eu não tenho que também me sentir culpado. Puxa vida, o que eu faço tudo? Quer dizer, me punir. Tá bom, olha, eu fico horas na rede social, fico horas no joguinho, fico horas fazendo, enfim, fico, né? Vou esse final de semana, eu pego meu cartão de crédito, estouro todo mês. Tá bom. Ok, tá acontecendo isso? Reflete. O que tá tão ruim lá dentro que eu preciso consertar? Porque só eu vou poder consertar. Nenhuma pílula, nenhum médico, nenhuma química perfeita vai regular isso, seus neurotransmissores, vai trazer para você consistência de dentro para dentro. É que eu entendo que os remédios, eles vão até fazer uma regulação química, né, do organismo, ele pode regular a minha serotonina e todos os outros hormônios que você trouxe pra gente, mas o meu organismo vai continuar consumindo e cada vez mais, e aí que vem as dependências, e a gente vê casos de atores nos Estados Unidos, é muito comum, de que ficam dependentes aqueles remédios que tiram a dor, né, que é o que você trouxe aí. Isso mesmo, Natália. Não sei como chama agora, mas... eu também não sou muito especialista são todas essas aí. drogas que lá são legalizadas e comuns, e cada vez o nosso organismo vai pedindo mais, porque se eu faço uma compensação apenas química e não trabalho essa questão da mente, não vai dar certo. Não vai dar certo por quê? Porque o nosso organismo, ele vai desenvolvendo ele vai subindo a exigência. As doses vão tendo que ficar cada vez mais altas. E com as doses cada vez mais altas, a gente viu muitos casos que vão a óbito, né? A gente tem um clássico aqui do Michael Jackson, que era um artista da música completo, exemplo até hoje, né? As músicas dele são brilhantes, ele era genial na área da música, mas morreu por tomar remédios, medicações em excesso, pela dor, que ele tinha muita dor, que vem todo esse histórico de estresse, de excesso, quer dizer, enfim, a felicidade ali estava muito longe, porque você não tem como ser uma pessoa extremamente ansiosa e feliz. Não dá. Por quê? Porque a ansiedade, ela elimina a possibilidade de felicidade, porque eu estou ansioso, estou buscando para fora. Então, volta, como a gente falou já várias vezes, retoma, constrói de dentro para dentro, aprenda a gostar de você, não como você está, mas aquilo que você é e que você pode ser, e construa com você isso. Para aprender mais sobre a ansiedade, nosso primeiro podcast que nós abrimos aqui foi sobre ansiedade. Lá a doutora Paula também explica para a gente como que funciona todo esse processo da expectativa, que traz a frustração, a ansiedade, enfim, vale a pena entender um pouco para conseguir reverter esse processo, que eu acho que não é o nosso foco aqui hoje, mas ele faz parte, não tem como ter essa felicidade mergulhado na ansiedade. Está diretamente ligado. Por quê? Porque a felicidade, o bem-estar e a autorrealização, que a gente falou um pouquinho agora há pouco da autorrealização, que é essa construção de você com você mesmo, todas partem de algo que é um comportamento construído. Não é dado, não é dom, não é privilégio, não é. É construído por cada um de nós. Ai, Paula, mas tem pessoas, você já vê isso é fato, é muito legal. Tem até um videozinho aí na internet que bombou um tempo atrás, que eram duas irmãs gêmeas, e que uma era toda emburrada e a outra era toda sorridente. E a outra fazia tanta brincadeira, tanta festa com essa que era emburrada, que de repente a emburrada começou a sorrir. E aí a gente percebe que a felicidade contagia, o bom humor contagia, né? Então, Paula, como é que é? Já nasceu uma diferente da outra? É construído. Uma já construiu na outra vida esse bom humor. Com certeza ela libera muito mais neurotransmissores de bom humor. Com certeza. E a outra? A outra já construiu essa coisa mais pesada, mais difícil, e ela já nasce assim. Ah, então uma vai ser melhor que a outra? Não.
Uma vai ter mais sucesso com a outra que a outra? Não necessariamente, porque depende do que está por trás dessa construção. Às vezes essa menina que ela é mais mal-humorada na infância, ela vai ter uma maturidade, ela tem outros ingredientes que ela construiu e que ela vai realizar algo que vai trazer para ela essa serenidade e um sucesso. Um sucesso filosófico, de dentro para dentro. E essa que é mais alegre, mais feliz, pode levar a vida numa flauta, se confundir, não conseguir realizar, não conseguir ter começo, meio e fim nas atividades. Eu não estou falando que isso vai acontecer, pelo amor de Deus, hein? Estou falando o seguinte, que a gente tem que refletir muito. Por quê? Porque são vários componentes para a gente construir um comportamento equalizado. Que aí vem a autorrealização. Porque na autorrealização a gente tenta sair da felicidade e da depressão, dos extremos. Tenta sair da euforia, dos excessos, tanto para um lado quanto para o outro. Claro que felicidade não é euforia. Felicidade é um estado de equilíbrio interno que eu sinto quando eu estou autorrealizado. Mas essa autorrealização que foi um trabalho onde eu vou construindo a cada dia, trabalhando como a gente sempre fala aqui, é assim mesmo, trabalhando as coisas simples, fazendo o que eu gosto. Só que para fazer o que eu gosto, vamos lá, tem um monte de coisas que eu tenho que fazer que eu não gosto. E fazendo as coisas simples da vida. Eu trago um exemplo simples assim, porque é aí que a nossa vida que a gente se manifesta, vamos dizer assim, o que a gente se encontra. Lá em casa, né? Vamos supor, eu gosto de limpeza. O trabalho que é manter uma casa limpa, organizada, cheirosa, que eu sei onde estão as coisas, que eu não perco nada na minha despensa, não deixo vencer alimento que está tão caro e tanta gente passando fome e eu tenho que contribuir para a sociedade. Eu não gasto água além do que é necessário. Quer dizer, a gestão de uma casa é algo complexo. Eu gosto de fazer tudo? Não. Ninguém gosta de fazer tudo. Tem coisas que eu gosto mais. Por exemplo, eu gosto mais de lavar uma louça do que arrumar uma gaveta, por exemplo. Mas se eu não arrumar a gaveta, não adianta só deixar a louça limpa. Acontece que o resultado de lavar a louça todos os dias, deixar a pia limpa todos os dias, deixar a casa limpa, arrumar as gavetas, me traz o quê? Um super bem-estar, porque eu gosto da casa limpa, das coisas organizadas. E é aí que é isso que se chama autorrealização, levando isso em tudo na nossa vida. Eu vou trazer, então, isso que você está falando, corrobora, né? Mahatma Gandhi, ele tem uma frase que eu vou ler aqui para não errar, que ele fala: a felicidade é quando o que você pensa, o que você diz e o que você faz estão em harmonia. Que é isso, né? Se você gosta de uma casa limpa, o que eu estou fazendo para manter a minha casa limpa? Então, quais são os pensamentos que eu tenho que cultivar dentro de mim para que eu consiga ter predisposição para fazer as atividades que eu não gosto, né? Exatamente. Então, essa frase do Gandhi, ela é de uma profundidade e, para mim, é ela que mais expressa a felicidade, a autorrealização. Porque para chegar aí... Muito trabalho. Não né? é? Falar o que pensa. Não, como é que é? Lê de novo. Vou ler de novo. Eu já sei, mas eu não quero errar. A felicidade é quando o que você pensa, Isso, o que você diz... pensa. Olha só, o que eu estou pensando está condizente com o que eu estou falando, certo? Certo. E com o que eu estou fazendo, porque hoje, realmente, a gente vê isso muito. A pessoa pensa uma coisa, fala outra e faz outra. Mas peraí, você acabou de falar isso e está fazendo aqui. E a gente está vendo essa incoerência. E muitas vezes a pessoa nem percebe, né? Não. Tem o caso, eu entendo que são pessoas que de uma certa forma é um pouco mais dissimulada, então você percebe que ela tá com um pensamento diferente, mas tá falando outra coisa. Fala, peraí, tem uma coisa que não tá casando. Porque é quando a gente treina o observar, a gente consegue começar a captar isso. Isso mesmo. E aí ela faz outra coisa, só que tem essa desconexão e tem o intencionado também, né? Tem tudo. A gente vê de tudo hoje. E isso, aí a gente vai falar assim, a pessoa chega para nós, quando chega no consultório e fala assim, olha, eu não sou feliz. Né? Como eu só posso ser feliz se eu estou o tempo todo pensando ou mal de alguém, ou desconfiando de uma situação, ou achando que alguém vai passar a perna em mim o tempo todo, ou quer dizer, eu estou sempre armado, ou sofrendo pelo que já aconteceu, porque eu não consigo perder. Aí a gente fala da importância de aprender a perder, né? Espero desenvolver mais esse tema uma hora, que é como é importante eu entender que a perda faz parte do processo de crescimento.
que ela traz fibras internas, que ela faz parte da felicidade. Porque quando eu aprendo a perder de verdade, real, sem começar a acumular emoções negativas, associar emoções negativas, porque eu associo as emoções. Vamos lá, a dor é inevitável, tá? Então, por exemplo, eu levei vamos dizer, sofri uma deslealdade, uma traição, alguém falou mal de mim, eu cheguei na hora errada e vi a pessoa falando mal, essas coisas que não acontecem na vida de ninguém. Não né? lembro quem era que tava, mas era um filme também que ele fala, peraí, se eu já sei que eu vou ser traído, é ilusão minha achar que não. Então, se eu vou para o mundo, se eu acordo de manhã já sabendo que alguém vai me trair, que alguma coisa... Porque ninguém escapa, né? Ninguém. O que não quer dizer que eu vou aceitar as traições e participar delas. Mas também não adianta se frustrar, Mas né? não adianta se frustrar e acumular uma tristeza, uma revolta, uma raiva. Quer dizer, porque aí a dor, o impacto, eu sofro. Mas depois ficar maquinando, Querer ficar se alimentando, vingar. querendo se vingar, que são os comportamentos subjacentes, que eu não perco o controle. Hoje... Parênteses aqui, tá na moda agora que eu tava lendo uma matéria e que para esse ano vai aumentar muito, que são as demissões por vingança. Então, isso é uma questão muito dos jovens, dessa nova geração, que por alguma coisa ali que não gostou do chefe, ou não gostou de um colaborador, de um colega de trabalho, se demite, deixando toda a empresa na mão não dá por um processo totalmente... de vingança. E como vai ser feliz, né? E como vou ser feliz assim? Então, é o que a gente está vendo, né? Por exemplo, aí nós vamos só pegar esses primeiros 15 dias de janeiro, o que tiveram de comportamentos aqui no nosso país. Imagina a nível mundial. Esdrúxulos, comportamentos que a gente nunca viu. Terrorismo mesmo, ou a pessoa mata por descuido, mata por vingança, mata por contrariedade, mata... Você fala, como assim? Né? Então, tudo isso é para a gente avaliar e ver, mas eu não vou chegar nesse extremo. Será? Será que essas pessoas que estão nesse extremo acreditaram que elas iam chegar nesse extremo? Então, nós temos que começar a nos cuidar para que a gente possa ter critérios, retomar a ética. O que é bom para mim é bom para o todo. O que é bom para o todo é bom para mim. Encontrar esse equilíbrio entre o que é bom para o todo e o que é bom para mim. E não pensar só em mim. Sem ética, como vou largar um patrão na mão. Tem um monte de emprego. Tudo bem que tem um monte de emprego, mas e você? Como é que você vai dormir à noite com esse comportamento irresponsável? Então, tudo isso vai contar quando eu falo de bem-estar, de felicidade e que contribui ou para a nossa saúde mental ou para o nosso desequilíbrio mental. E se você trouxe, né, que o que traz essa felicidade construída são as trocas humanas, né? A hora que eu faço um comportamento desse, eu vou totalmente contra um comportamento humano que é essa construção, essa integração, né? Isso, Natália, quanto que eu estou sendo passional, quanto que eu estou sendo puramente pessoal nos meus relacionamentos. E eu não consigo trabalhar o que a gente trabalha muito na eulosofia, que é uma coisa que vale reflexão. Vale a reflexão. Se não servir para você, tudo bem, que é a impessoalidade. A impessoalidade é o que nós estamos falando aqui agora. Por quê? Porque às vezes eu me decepciono com alguém, mas eu tenho que ver a pessoa fez alguma coisa errada, é real. Mas quem não faz? Quem acerta todas o tempo todo? Precisa ver o momento que a pessoa estava, a intenção que ela tinha, da chance dela se reenquadrar. Não, eu já taxo, coloco um carimbão lá, né? Não quero mais saber dessa pessoa. Elimina, né? Elimino a pessoa, me frustro porque eu me sinto sozinho, minha exigência vai ficando muito alta, ou me acho independente, não é independente a palavra, eu acho que eu posso caminhar sozinho, que eu não preciso de ninguém. Né? E aí, quando chega lá no final da vida, eu falo, nossa, será que eu fiz certo? Não, não fiz, porque cadê as relações? Que é quando eu mais preciso das relações consciente, porque na verdade as relações eu preciso o tempo todo. E mais, o quanto que eu não estou usando dessas recompensas artificiais para compensar a minha carência social, minhas amizades que eu não consigo cultivar, porque eu não tenho tolerância. Então, trabalhar a tolerância não é uma questão, gente, aqui a gente está cuidado, quando a gente fala de comportamento, a gente não está falando de religião, de ser bonzinho, porque às vezes a gente confunde. Nada contra as religiões, mas tem que deixar claro a nosso trabalho aqui, o seu com você mesmo. Nós não estamos falando que é pecado, que você tem que se sentir culpado. Não, essa autoanálise, essa reflexão que é o autoconhecimento, isso que é autoconhecimento, nada mais é para que eu possa gostar de mim, ter saúde, me sentir bem,
ser produtivo para o todo, somar na sociedade, somar nas minhas relações. Minha sociedade, ela pode ser pequena, família, amigos, colegas de trabalho, não precisa ser muita gente, que hoje tudo é muito, né? Tudo eu tenho que ter muitos seguidores. Essa questão de seguidores é uma fragilidade, não tem sustentação. Então, vamos refletir sobre isso? Isso que você está trazendo agora, a gente foi fazendo uma pesquisa, né, para ver, além da eulosofia, quem são pessoas que têm um pensamento afim, e aí a gente trouxe aqui Albert Einstein, até para a gente falar, não é uma questão religiosa, então vamos pegar alguém da ciência aqui. Ele escreveu: uma vida tranquila e modesta traz mais alegria do que a perseguição incessante de sucesso com a inquietação contínua. Né? Lê de novo, Natália, pra gente, que é bem legal isso aí. Lê de novo. Uma vida tranquila e modesta traz mais alegria do que a perseguição incessante de sucesso com inquietação contínua. Olha só, gente, é o que nós estamos falando aqui. Quer dizer, Einstein já percebeu lá atrás que não adianta correr atrás, que isso não vai trazer alegria, que a alegria a gente encontra nas pequenas coisas. E se a gente pegar, né, a história de vida dele, é um gênio, não tem o que falar, mas não dá para falar que ele perseguiu isso, né? Ele não queria sucesso, né? Ele simplesmente ele tinha esse conhecimento, foi fruto do conhecimento que ele tinha, né? Que a gente fala que é construído. Então, pegando Albert Einstein, é uma genialidade na área da física, né? Uhum. E que ele colaborou para a física, colaborou para a ciência no planeta, trouxe evolução para todos nós. E ele entendeu que a vida não adianta, quer dizer, ele não fez isso para o sucesso. Ele não fez isso para estar na mídia, não fez isso para estar na televisão, na época não tinha nem televisão, mas está no banco. Pelo contrário, ele foi extremamente rejeitado no meio acadêmico. Demorou para se provar as coisas que ele falava, então ele sofreu muita frustração. E ele ficou com a mágoa da frustração, né? Não. O que ele mostra nessa frase? Pessoal, eu entendi que as coisas simples é que são consistentes. E que eu não preciso desse reconhecimento enorme, mas que no que eu acredito eu vou fazer o melhor que eu posso. O Einstein fez isso, ele trouxe a teoria dele, né? Que agora tem outros cientistas que estão ampliando, que é o nosso papel, é trazer aquilo que a gente pode, fazer o melhor que a gente pode, para deixar uma sementinha positiva, para outro vir e dar continuidade. E a gente não, a gente quer fazer tudo pronto, tudo pela gente. Então, ele entendeu que as pequenas coisas são as que fazem diferença. E esse é o nosso recado aqui, gente. Pensamento construído. Consistência naquilo que eu estou fazendo. Começo, meio e fim em tudo. Fazer o que eu gosto. Tudo isso é que vai fazer com que eu encontre essa autorrealização. E a autorrealização, que é eu comigo mesmo, eu não tenho como passar para você. A autorrealização eu não tenho como ensinar ninguém a fazer. É um trabalho de autoconhecimento contínuo, onde que eu vou tendo consistência comigo mesmo, criando fibras internas, aprendendo a lidar, controlar as minhas emoções, aprendendo a ser mais proativo, enfim, tendo uma vida mais saudável. Aí sim é um estilo de vida saudável. Por isso que a gente fala que a eulosofia é um estilo de vida saudável. Porque ela vai trazer, ela é um estilo de vida que ela vai trazer esses resultados e a gente encontra, então, a felicidade nas pequenas coisas. Então, Paula, para quem está em casa e se identifica, né, que está nesse looping infinito de mídias sociais, que isso está acontecendo com todos, se eu identifico, peraí, estou passando do ponto, estou buscando esse prazer de troca imediato, que dica que você poderia dar para essas pessoas começarem a sair desse processo de recompensa e construir essa autorrealização? Tá, eu vou dar 7 dicas aqui, mas eu vou começar falando o seguinte. Primeiro, não se puna, não entre no processo de se culpar e, dependendo do processo que você está de dependência, não queira ser radical. Administre os seus excessos até você conseguir encontrar um equilíbrio para que você não precise mais da recompensa. Nada nessa vida é radical, tudo é construído. E esse processo que você tem de dependência também você construiu. Então agora você tem que destruir, mas desconstruir e não destruir. Não adianta ser radical. Então essa é a primeira dica. Agora o que você pode fazer? A gente trouxe aqui 7 dicas para a gente começar a colocar outros comportamentos, para a gente começar a encontrar a satisfação em outros comportamentos para poder ir desfazendo esses. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, meditação.
É a primeira. Hoje não cabe mais assim. Até pouco tempo atrás, meditação era uma grande desconhecida. Só que as pessoas conseguiam viver sem meditar. Hoje eu vou dizer uma coisa para vocês: do jeito que a vida está e daqui para frente, infelizmente, tudo demonstra que vai piorar, vai apertar no nosso dia a dia, nas pequenas coisas da nossa vida, porque nós estamos todos conectados, estamos vivendo um mundo conectado. Medite. Uma vez eu ouvi uma frase muito interessante que é de um mestre de meditação, enfim, alguém que ensinava a meditar, que ele falava: todos deveriam meditar 10 minutos por dia, a não ser que você não tenha tempo. Nesse caso, você deve meditar 30 minutos. Perfeito, é perfeito. E aí, se você começar a descobrir os efeitos da meditação, procure um método. Nós temos o método do saneamento mental na Eulosofia, é uma proposta. Mas procure um método que você se sinta bem, medite. Não importa onde você se identifique. Porque é a meditação que vai dar essa clareza mental, condições de você refletir, de você trabalhar o que a gente está falando aqui, tá certo? Organizar a sua mente, colocar cada coisa no seu lugar. O começo desse fôlego, né? Porque Isso. se a gente identifica que está nesse processo, para começar, se não dá para ser radical e a gente precisa começar a construir um novo padrão, eu preciso de tomar um fôlego para sair dessa direção e ir para outra. Isso, né? Exatamente. Por isso eu coloquei a meditação como primeiro lugar, né? E é você aprender a viver no seu ambiente. Porque o seu ambiente interno é quando você fecha os olhos e olha para dentro de você, é que a gente vai, que aí vem as ferramentas que a gente ensina aqui, que é o mirar-se, você olhar para você mesmo, full time, no presente, no momento, né? Então, e tem outras ferramentas aí que a gente está trabalhando devagarzinho, o observar. Quando eu trabalho a meditação, eu vou alinhando os meus sentidos, alinho a minha mente, os meus sentidos, depois eles trabalham com mais profundidade, eu começo a enxergar melhor as coisas. Enfim, meditação. Essa é a primeira dica. A segunda dica é exercício físico, né? Eu não vou entrar nisso porque tem conhecimento pra caramba. A gente nasceu, nossa genética, nossa história, nossa historiografia é seres de movimento. Tudo que fica parado não funciona. Nosso corpo precisa de movimento. Então, e de novo, físico. Sem exageros, né? Porque também as pessoas estão indo para um caminho, assim, basta ir nas academias, qualquer um pode ver o que está acontecendo, que não é desse exercício físico que a gente está falando. A questão é que aí vai entrando no sistema de recompensa. É a mesma coisa. Quando eu começo a exagerar no exercício físico para ficar malhadão, para ficar o cara não sei o quê, para ficar a mulher supersônica, eu estou buscando recompensa. Então, já perdeu. É exercício físico para manter a saúde do nosso corpo, do nosso cérebro, de tudo que a gente precisa. Tá? Com ponderação, equilíbrio e ajustado à sua realidade. Né? Depois, dormir bem. Porque sem dormir bem não existe equilíbrio. O sono de 8 horas, vou dizer assim, principalmente quem puder, claro, quem puder, das 10 da noite às 6 da manhã, é um sono onde o nosso corpo precisa para fazer um ciclo de reorganização, revitalização física, porque todos os nossos hormônios, neurotransmissores, tudo trabalha para o nosso corpo eliminar os excessos, eliminar as toxinas, enfim, trazer revitalização para o corpo, revitalizar a energia do corpo e principalmente da nossa mente. Porque no sono é que a nossa mente vai reorganizar, por isso os sonhos, gente, os sonhos são super importantes, que é um dos movimentos do autoconhecimento, dos movimentos internos, analisar os sonhos, é o segundo. Depois do mirar-se, vem o analisar os sonhos. Por quê? Porque um sonho, por mais bizarro que ele seja, ele tem uma causa, ele tem uma conexão, ele tem elementos que te impressionaram durante o dia, ou que a sua mente... Aí tem vários tipos de sonhos, mas os sonhos de recado de você com você mesmo, que são aqueles sonhos simbólicos, que você está falando para você mesmo, acorda, isso está te incomodando, os pesadelos vêm contar para você assim, muda, tá demais para você, é você falando com você mesmo, e a gente não escuta a gente. Né? Esse assunto de sonhos é muito legal e eu vou, enquanto você já deu 3 dicas pra gente, depois você dá as 4, todos os comentários que vocês colocam aqui embaixo, a gente lê, a gente busca responder. Então, quem tiver interesse para explorar qualquer assunto que a doutora Paula foi trazendo aqui, façam perguntas aqui embaixo, peçam temas para os podcasts, para os próximos assuntos, que a gente vai sempre atendendo. E também, cada comentário de vocês
curtida no vídeo. Isso ajuda a divulgar o trabalho, os algoritmos entenderem a relevância desse conteúdo e mostrar para mais pessoas. Então, uma maneira de você contribuir com esse trabalho é dessa maneira. Siga o nosso canal, curta, assine, liga o sininho do vídeo para que quando sair um conteúdo novo também a gente apresentar esse conteúdo para vocês e ficar tão por dentro aí desse assunto tão interessante pra gente. É isso aí, pessoal. Continua, doutora Paula, Continua, nos então. assuntos. O quarto é trabalho voluntário. Lembra que a gente já falou aqui nesse podcast ainda, né? Eu sinto muito mais gratificação quando eu dou do que quando eu recebo. Então, o trabalho voluntário, seja onde for, aquilo que você tiver afinidade, ele vai te ajudar a liberar os seus hormônios da felicidade e principalmente construir um comportamento mais consistente, porque quando eu vou numa realidade, quando eu vou fazer trabalho voluntário, eu vou numa realidade que está precisando. Ir numa realidade que está precisando e doar aquilo que eu tenho para construir, eu estou fazendo para fora, o que eu tenho que fazer para dentro. Então, eu vou construindo para fora mais integração, mais harmonia, ajudando pessoas, mas principalmente nesse momento, eu estou me ajudando demais, né? A BBC Lê, que é uma forma de entrega de conteúdo pelo YouTube da BBC muito interessante, sempre traz conteúdos relevantes. Eles lançaram um conteúdo agora, Como Ser Feliz em 2025, e eles trazem a trabalho voluntário como um dos caminhos. Porque não tem, ele é. E uma dica aqui, para quem ainda não está com coragem ou com tempo, eu vou contar um segredo. Vou contar uma experiência minha, né? Eu já contei, mas eu vou contar de novo. Quando a vida aperta a gente, aquela apertada que ela tira o tapete, a gente cai no chão de costas, assim, né? Que a gente não espera. O que traz consistência para nós, o que faz a gente levantar, dar essa motivação, se eu tenho um ideal de vida e um trabalho voluntário, isso me dá uma energia muito importante, fundamental para eu recomeçar. Então, o trabalho voluntário realmente é algo que traz resultado, tá certo? Não é porque eu vou ser bonzinho, não, vou garantir um lugar especial, não. É porque isso traz uma valoração muito grande para a nossa vida. E quinto, que está ligado ao trabalho voluntário, mas não é, mas está ligado, que é a boa convivência, né? Que a gente acabou de falar agora há pouco. O Paulo Zabel, que é o idealizador da Eulosofia, sempre fala uma coisa que é muito interessante. Cuide bem das pessoas, porque elas podem cuidar bem de você. Não quer dizer que elas vão. Né? Então, cuidar bem das pessoas, falar um bom dia, olhar nos olhos, estar atento às pessoas, desenvolver essa empatia que é construída, tudo é construído, ter flexibilidade, ter um papo amigo com as pessoas, ver quando alguém está um pouco aborrecido, que eu posso chegar, que eu não vou ser intrometido, perguntar como vai você, eu posso te ajudar em alguma coisa. Quer dizer, são princípios básicos que a nossa vida está tão corrida, a gente está dando importância para tantas coisas, perdendo tempo em redes sociais, perdendo tempo em tanto, e não tem tempo para fazer aquilo que é essencial. Então, cuide das pessoas. Cuide delas, que você está cuidando de você. Então, cultive as suas amizades, sem apegos, sabendo que vai ter decepções, sabendo que assuma as frustrações, aprenda a perder, mas dê chance das pessoas se recolocarem com você. Sempre dê uma segunda chance, tá? E aí, então, a outra que a gente já falou também aqui, que é a base da Eulosofia, pratique o autoconhecimento. Porque é ele que vai dar sustentabilidade para tudo isso que a gente falou aqui agora. Olhar para você e construir em você aquilo que você quer ser. E não aquilo que você quer ter, mas o que você quer ser. Uma pessoa que você acha que é uma pessoa legal. Legal no sentido de que você gostaria de ter com você o tempo todo. Então, esse autoconhecimento vai fazendo com que a gente comece a olhar tudo aquilo que a gente fala, putz, por que eu falei? Para que eu fiz? Por que eu entreguei isso? Por que eu fui desleal aqui? Todos nós somos. Na hora da pressão, da carência, da recompensa, a gente é traído. Então, tem importância. É analisar, refletir, mirar-se, retomar-se eternamente e continuar o trabalho. Em um dos livros do Paulo Zabel, não me lembro agora qual, pode ser que você saiba e me ajude,
ele traz um questionamento. Eu casaria comigo mesmo, né? Então, se eu não sou uma pessoa agradável nem para mim mesmo, quem dera para o outro. Então, acho que o processo de autoconhecimento ele pode começar por essa pergunta. Natália, não me pura, mas eu acho que é no autoconhecimento, o tesouro desconhecido. Que a gente lê tanto e o conhecimento está tão assim integrado que eu já não sei mais direito se é no emoções, mas eu acho que é no autoconhecimento, tá? E o último, que é o mais difícil, porque tem que quebrar muitos paradigmas, mas difícil não, né? Ele tem que quebrar paradigmas, estar disposto. É assumir o comando da sua vida. Nós estamos delegando demais a nossa felicidade. Nós estamos delegando demais o nosso bem-estar. Nós estamos delegando demais a nossa vida para terceiros, né? Que seja o que for, um sistema político, um partido político, um partido de futebol, para os médicos, para a medicina, para a ciência, para o meu trabalho, para a minha carreira, seja o que for, para a religião, não vai funcionar, gente. Sabe por quê? Se estivesse funcionando, nossa sociedade estaria dando certo. E me parece que não está. Então, assuma o comando da sua vida, seja uma unidade produtiva. Seja uma unidade em harmonia com você, em primeiro lugar, e com o todo. Que nós vamos mudar esse mundo, não agora, mas pelo menos na nossa realidade a gente começa a mudar. E isso eu garanto. Se a gente fizer esse trabalho, essa liçãozinha de casa, nós vamos construir o bem-estar, nós vamos construir a felicidade, nós vamos ter a autorrealização. Pode demorar anos, não importa. Mas se eu começar a construir agora, eu vou chegar lá. Sobre esse processo, então, da gente buscar essa felicidade, então acho que o processo é a gente começar a trabalhar um pouco mais essa saúde, né, esse bem-estar, que eu entendo que o bem-estar ele é fruto da nossa saúde física e mental, né, que se trouxe exercício físico, dormir bem. Então, o nosso trabalho é começar a buscar esse bem-estar, trabalhar a autorrealização, que é um processo interno, e a felicidade é o fruto deste trabalho. Isso, a felicidade é como a maçã na macieira. Ela só vai dar se eu plantar sementinha, se for regada, se tiver um terreno fértil, se não vier nenhum bichinho comer a mudinha e pisar e estragar, se ela conseguir crescer, ela vai dar a maçã. É a mesma coisa, como é um fruto maduro. A felicidade é um fruto maduro. Então não adianta eu querer pegar o fruto de uma árvore que eu não plantei, porque eu posso até saborear na hora, mas não vai ter consistência. Se você me permite pegar o seu próprio exemplo, que eu me lembro que lá no podcast de ansiedade você trouxe que quando você era jovem, você era uma jovem extremamente ansiosa, e hoje me parece que esse trabalho está tendo esses frutos. Não sei quantas maçãs tem na sua macieira, mas me parece que ela está bem florida. Então, é possível esse trabalho de autoconhecimento e trabalhar esses 7 pontos que você trouxe aqui, que a gente vai ter resultado. Eu vou dizer até mais para você, Natália. Às vezes a macieira da gente nem está dando maçã. A gente não tem como medir isso. Mas só de ter uma folhinha verde ali, os galhos estão crescendo, isso já traz consistência, já traz autorrealização. Não está com nenhuma praga. Isso, está conseguindo conter as pragas, está conseguindo tirar as tiriricas, está conseguindo deixar ela avançar, isso já é uma autorrealização. Então, realmente, o trabalho de meditação, trabalho voluntário, do trabalho de autoconhecimento, os resultados vão aparecer. Só que a gente tem que regaçar as mangas, infelizmente, essa notícia e trabalhar. Não vai ser pela preguiça, não vai ser querendo a recompensa fácil, não vai ser pela ociosidade, porque por aí a gente não vai conseguir. Muito obrigada, doutora Paula, muito obrigada a todos que acompanharam a gente e chegaram até aqui. O nosso agradecimento, até porque o nosso processo aqui de estar produzindo esse podcast é em cima dessa felicidade duradoura, dessa troca, desse compartilhamento, e o nosso trabalho ele é feito com esse ideal. Isso, sem pressa, sem magia, quer dizer, sem fórmulas mágicas, não tem, né? Mas um pouquinho todo dia, a gente vai chegar lá. E eu agradeço também, Natália, agradeço você que ficou com a gente até agora, e que se você gostou e vale a pena, compartilhe com os amigos, que a nossa ideia aqui é simplesmente divulgar uma receita que está dando certo para algumas pessoas. Quem sabe dê certo para você também.